É um novo dia de notícias e o que não falta são factos polêmicos, decisões controversas e a cara do Brasil que parece cada vez mais dividido entre poderes, ideologias e verdades que se transformam em guerra. Vamos começar. No tabuleiro político, o futuro incerto da disputa eleitoral de 2026 começa a ganhar contornos dramáticos. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aparece como principal nome de uma frente de centro-direita articulada por partidos que buscam distanciamento do bolsonarismo radical. Mas o movimento não foi bem recebido por setores do PL, que lembraram rapidamente que boa parte do eleitorado conservador ainda segue fiel a Jair Bolsonaro. A resposta veio rápida. O nome de Michele Bolsonaro, primeira-dama e figura querida entre evangélicos e conservadores, ganhou força como alternativa viável para unir forças. A possibilidade de uma chapa formada por Tarcísio e Michele começa a circular com força. Pergunta crucial: será que o eleitorado está preparado para uma candidatura dessa natureza? E mais, qual é o verdadeiro projeto de país por trás dessa articulação? Um tema que reacendeu a tensão no cenário jurídico e político, a pressão contra a OAB por conta do processo envolvendo Ives Gandra Martins. Um dos maiores nomes do direito constitucional brasileiro, com décadas de contribuição acadêmica e jurídica, está sendo investigado pela Ordem dos Advogados do Brasil por uma interpretação jurídica feita ainda na década de 1980. Isso mesmo, estamos falando de uma análise técnica do artigo 142 da Constituição Federal, aquela que trata da garantia da ordem pública e da intervenção das Forças Armadas em situações extremas. Agora pergunto, desde quando interpretar a lei pode ser considerado crime? Desde quando opinião jurídica vira alvo de processo disciplinar? O escândalo tomou outra proporção quando Sérgio Moro, ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça, saiu publicamente em defesa de Ives Gandra Martins. Em uma declaração contundente, Moro chamou atenção para o fato de que perseguir um advogado por sua interpretação jurídica é um sinal de tempos sombrios para a liberdade de expressão e para o próprio Estado de Direito. Mostra que a OAB perdeu a razão de ser, disse ele, fazendo ecoar a preocupação de muitos juristas. E cá entre nós, se um dos maiores expoentes do direito pode ser punido por pensar diferente, o que dizer de nós, cidadãos comuns, que sequer dominamos o jargão técnico? Afinal, onde está o espaço para o debate democrático? Onde ficou a dialética que alimenta o progresso das instituições? Enquanto isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou ao centro das polêmicas com uma declaração que soou como um novo ataque à liberdade de comunicação nas redes sociais. Durante evento público, Lula afirmou sem rodeios que é preciso regular as empresas de tecnologia e que opiniões devem ter responsabilidade. Palavras diretas, mas carregadas de simbolismo. Analistas já apontaram isso como uma tentativa velada de ampliar o controle estatal sobre o que circula na internet. E não é difícil entender por quê. Já há algum tempo, o governo criou aquilo que muitos chamam de Ministério da Verdade, oficialmente subordinado à Advocacia Geral da União, a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, o PNDD. Criado com discurso de combate às fake news, o órgão rapidamente se tornou um símbolo de questionamento por parte da oposição, que denunciou excessos e tendências autoritárias. A prova? No final de 2023, após uma acusação grave feita por Lula contra o então ministro Sérgio Moro, afirmando que uma operação da Polícia Federal era uma armação, foram protocoladas várias representações pedindo investigação das declarações presidenciais. Nenhuma foi aceita, todas arquivadas. O que isso diz sobre a imparcialidade desse ministério tão bem nomeado? Se o objetivo era combater a desinformação, por que silenciar críticas ao próprio presidente? E não é só isso. Enquanto o Executivo avança nesse caminho, o Supremo Tribunal Federal também enfrenta críticas internacionais. Uma nova denúncia foi apresentada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ligada à Organização dos Estados Americanos, a OEA, por supostos tratamentos cruéis a presos políticos relacionados aos eventos de 8 de janeiro. Entre os casos citados está o da advogada Ana Flávia Rosa Monteiro, condenada a 14 anos de prisão por participação nos atos golpistas. Segundo seus advogados, ela teria sido submetida a condições degradantes durante um surto de Covid-19 na penitenciária feminina do Distrito Federal, conhecida como Colmeia. A falta de medidas sanitárias adequadas, segundo a defesa, resultou em traumas psicológicos graves, incluindo pensamentos suicidas. Diante disso, pergunto, onde está a humanidade na justiça? Até onde vai o limite entre punição e tortura moral?
Mas o caso que realmente pegou fogo esta semana envolve outro episódio trágico: a morte de Clériston Gomes, o Cleção, dentro da Papuda, o complexo penitenciário federal em Brasília. A família do patriota, como ele era conhecido entre apoiadores bolsonaristas, entrou com uma ação na OAB cobrando explicações sobre o sigilo mantido pelo Supremo Tribunal Federal. Em relação ao caso, o pedido da Procuradoria-Geral da República por prisão domiciliar ou soltura havia sido ignorado e o resultado foi uma tragédia anunciada. Os advogados da família, ao tentarem acessar documentos e acompanhar o processo, foram impedidos de forma inexplicável. Agora, eles questionam por que a OAB não age em defesa de profissionais cujas prerrogativas estão sendo violadas. E por que, ao invés de cobrar transparência do STF, a própria ordem parece focar em processar quem ousa discordar. E enquanto essas batalhas jurídicas se desenrolam, o Supremo Tribunal Federal surpreende com uma decisão que chocou o país. Trata-se do caso envolvendo Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda durante o governo petista, que teve cerca de 17 milhões de reais bloqueados pela Lava Jato por suspeita de lavagem de dinheiro e corrupção. O valor estava retido em nome da esposa do ex-ministro, sob regime de comunhão parcial de bens. Mas o ministro Nunes Marques, relator do caso, decidiu liberar o dinheiro, sob o argumento de que pertenceria exclusivamente à mulher. Só que aí mora o problema. De onde veio esse patrimônio? É possível separar o que é lícito do que é fruto de um esquema bilionário? As grandes obras federais, sejam elas no setor militar, sejam na Petrobras, sejam no setor elétrico, e os grandes investimentos, com exceção de áreas mais sensíveis, foram todas feitas nesse modelo. O presidente Lula também começou só olhando campanha. Já no fim do seu primeiro mandato, muita coisa pessoal ele tinha pedido para ele, em termos de dinheiro que eu pessoalmente levei e entreguei para ele. No fim do seu segundo mandato, aí ele preparou sua aposentadoria. Recebeu 300 milhões da Odebrecht numa conta corrente de disponibilidade, recebeu seu sítio, que foi feito, combinado para seu uso, o apartamento do qual já foi condenado. Eu até uma vez discuti com o presidente se não era adequado que ele pagasse por esses bens, não é? Porque ele tinha condições de pagar, porque ele recebia também, licitamente, mas na sua empresa de consultoria, e poderia pagar esses bens, ao invés de ficar com bens ocultos. Ele disse que a biografia dele não permitia ter esses bens, mas que ele precisava. Então também o presidente Lula, ao longo do tempo, e principalmente no fim do seu segundo mandato, começou a amealhar várias coisas para benefício pessoal. Foi o sítio de Atibaia, o triplex, aquele apartamento vizinho do seu apartamento em São Bernardo. E por que, enquanto os pobres esperam meses para ver seus casos julgados, os ricos têm decisões urgentes até no domingo? Tudo isso coloca mesmo uma questão delicada. Será que existe dois pesos e duas medidas na justiça brasileira? Será que o sistema favorece uns e pune outros com base em filiação política ou status social? Porque não há como negar, o contraste entre os tratamentos dados a diferentes grupos é gritante. Do lado de lá, presos políticos enfrentam condições duras e processos longos. Do outro lado, ex-ministros recuperam milhões com rapidez judicial impressionante. Agora, vamos falar de economia, ou melhor, de impostos, assunto que ninguém gosta, mas todos pagam. O recente aumento do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, anunciado por Lula, mexe diretamente no bolso do brasileiro comum. Segundo a nova regra, operações com moeda estrangeira tiveram alíquota elevada de 1,1% para 3,5%. Parece pouco? Não é. Quem viaja ao exterior, compra produtos importados, usa cartão de crédito internacional ou até mesmo consome serviços digitais com pagamento fora do país, sente no orçamento. Netflix? Mais cara. Celular importado? Também. Até fertilizantes usados na agricultura vão custar mais, afetando o preço do pãozinho que você come no café da manhã. O senador Rogério Marinho resumiu bem. Esse governo é populista e irresponsável, quebrou o Brasil e agora passa a conta para o povo. É muito grave esse assalto ao trabalhador brasileiro mais frágil. Quase 70% dessas pessoas são aposentados rurais, são pessoas com baixa capacidade de fazer esse enfrentamento, são pessoas fragilizadas do ponto de vista social e foram simplesmente assaltadas por essa quadrilha de bandidos, de fascistas. Está sendo feito às custas da classe média. E, novamente, a pergunta que não quer calar: quem realmente paga a conta por essa má gestão?
Por fim, o próprio Lula enfrenta resistência dentro do Congresso. Bolsonaro lidera a articulação para barrar aumento do IOF através de um projeto de decreto legislativo que busca sustar o decreto presidencial. Apesar de inelegível, o ex-presidente mostra que ainda tem influência política e canal direto com setores da oposição. O senador Rogério Marinho já antecipou. Esse governo não tem projeto de país, só quer se perpetuar no poder. E a sensação é essa mesmo. Quanto mais impostos, menos desenvolvimento. Quanto mais controle, menos liberdade. A situação do Brasil hoje é como um rio caudaloso, cheio de curvas, rochedos e correntezas que ameaçam levar tudo embora. Mas ainda há remos. Remos da fé, da determinação e da vontade de mudar. Enquanto houver cidadãos dispostos a lutar, a buscar informação, a cobrar transparência, ainda há esperança. E é com essa fé que encerra o nosso editorial de hoje. Que Deus abençoe este país e que continue iluminando aqueles que buscam justiça, verdade e liberdade. Sempre tem vídeo novo por aqui. Convide seu amigo, sua irmã, seu vizinho. Compartilhe essa voz que não se cala. Deixe seu comentário, se inscreva e continue com a gente. Até a próxima!